pessoal ligado no YouTube, chega mais porque tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet. Hoje é terça-feira e tem jogo do Flamengo, Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Bernie, estive no Rio esse fim de semana e no dia que o Flamengo ganhou do Chelsea, a cada lugar que eu olhava tinha uns 60 flamenguistas, eram todos Flamengo naquele dia no Rio de Janeiro. Mas a torcida do Flamengo fala, somos todos menos alguns. Né? É mais ou menos por aí. Agora, o Flamengo hoje está tranquilo, sem muita preocupação para o torcedor, apesar de ser um jogo de mata-mata. É a fase de grupos, o Flamengo já garantiu sua primeira posição, que é uma posição importante. Sim. E agora aguarde seu adversário das oitavas. Hoje tem esse duelo contra o Los Angeles FC, que é um time dos Estados Unidos, joga a MLS, mas não promete dar muito trabalho para a equipe do Felipe Luiz. Eu acho que não, até porque o Los Angeles FC está fora já da Copa do Mundo, né? Vai fazer a sua despedida, joga num ambiente que não é o dele, pelo contrário, o jogo vai ser na Costa Leste, lá em Orlando. O LAFC, evidentemente, é na Califórnia, então fica muito longe, são mais de 6 horas de voo. Então não terá torcida para esse confronto contra o Flamengo. Fato é que o rubro-negro ele vai poupar jogadores para essa partida. 4 jogadores são desfalques certos, né? A gente fala do Plata, do Pulgar, do Gerson e do Bruno Henrique. Jogadores que já receberam o cartão amarelo nessa competição. Lembrando que com 2 amarelinhos o camarada está fora da próxima partida. O Gregor, aliás, foi suspenso para as oitavas de final contra o Palmeiras. Recebeu o segundo cartão amarelo ontem na partida contra o Atlético de Madrid. Voltando aqui ao Flamengo, então é um jogo no qual o Felipe Luiz pode fazer uma série de experiências, tá? Pensando já no confronto das oitavas de final, afinal de contas o Flamengo entra em campo já sabendo contra quem vai jogar. Qual jogo encaixaria mais, Boca Juniors ou Benfica? Eu não quero Boca Juniors de jeito nenhum. Por quê? Embora, o Boca não tem jogado, se bem que o Boca é o Botafogo, chegou na Copa do Mundo de Clubes e tem feito bons jogos, coisa que não estava acontecendo. O Boca é o seguinte, vamos lá, agora você puxou. Vamos falar sobre o Boca daqui a pouco. Aí a gente explica direitinho. Mas esse eu quero contexto. saber só o confronto que Claro, você eu prefiro o Benfica. Eu prefiro o Benfica, embora o Benfica seja um time melhor do que o Boca, mas daqui a pouco fique com a gente, porque a gente vai explicar o motivo. Por que o torcedor do Flamengo, na minha opinião, não deve desejar encarar o gigante argentino. Mas assim, voltando ao Flamengo, de repente o Pedro joga. O Pedro que foi reserva nas 2 primeiras partidas. Aliás, na primeira não, ele jogou, né? Jogou a primeira. Na segunda, que ele foi reserva contra o Chelsea, entrou ali no finalzinho e tal. Numa estratégia muito clara de Felipe Luiz sufocar o adversário na saída de bola. Ele precisava de correria, né? O Plata joga como um centroavante. Não foi bem nessa posição. O Plata entrou no jogo quando saiu o Arrascaeta, entrou o Bruno Henrique. Bruno Henrique entrou como um centroavante. E o Plata foi recuado. Aí o equatoriano jogou pra caramba, né, na partida. Mas assim, de repente, o Wallace, que fez gol, jovem jogador do Flamengo, que estrela, entrou em campo e fez o gol, né? No jogo contra o Chelsea, pode começar como titular aí. A dupla de volantes, já que o Jorginho está mais cansado e o Pulgar já está pendurado, né? Pode ser a dupla composta por Everton Araújo e Alan, melhor dizendo, né? Mais à frente, o Arrascaeta pode ser poupado para a entrada, de repente, do próprio Wallace. O Juninho, de repente, pinta no comando do ataque. Então, assim, o técnico Felipe Luiz vai fazer observações dessa partida, porque aconteça o que acontecer, o Flamengo é primeiro colocado deste grupo D. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Ou você pode digitar também no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí é o seguinte, eu e a Isa ontem a gente estava quebrando a cabeça antes de a bola rolar para o jogo do Palmeiras, que era para bolar uma combinada sensacional. E modéstia à parte conseguimos, né? Porque é o seguinte, já está na capa do site, né? Lá na aba Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mais de 3,5 gols na partida, com o Pedro indo às redes. Isso é muito provável, tá? A BandBet está pagando 5 vezes mais em relação ao valor que você apostar para essa combinada. Uma odd muito superior àquela da concorrência que está comendo poeira nesse momento. Então é o seguinte, não tem por que não fazer a sua fezinha nesse jogo do Mengão. Flamengo em busca do 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Então o Flamengo é, sim,
independentemente da escalação, favorito nessa partida contra o Los Angeles FC. Portanto, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Isa, chegou a hora. Chegou a hora. Grupo C, vamos lá. O confronto é entre Auckland City e Boca Juniors. Isso. O Auckland City é o time que levou o 10-0 do Bayern. É o Benfica. saco de pancadas do grupo e da Copa do Mundo de Clubes. Isso. Apesar de tudo, Bernie é o time mais disciplinado. Não levou um cartãozinho amarelo sequer, tá vendo? Campeão no fair play. Né? Campeão. Agora, tem um detalhe nessa história. O Boca precisa ganhar e de um placar favorável do Auckland City, ou seja, goleada, e torcer para o Bayern vencer o Benfica. Mas, na teoria, o Bayern e o Benfica entram em campo já classificados. Então, o jogo de comadre ali garante os dois na próxima fase. Será, primeiro, que o Bayern vai jogar a Vera ou vai fazer o jogo de comadre? E, segundo, o Boca Juniors tem que fazer a parte dele e torcer contra o Benfica nesta noite. É importante explicar a matemática desse grupo, como você bem fez. A diferença de saldo do Boca para o Benfica é de 7. Dá para fazer 7 gols no Auckland City? É evidente que dá, né? Mas o Boca Juniors não tem essa vocação ofensiva toda. Por isso que eu falava, e daqui a pouco a gente vai falar sobre as melhores oportunidades do mercado na BandBet para você, que o torcedor do Flamengo não deve desejar o Boca Juniors nas oitavas de final. Por quê? Em primeiro lugar, é um clássico, né? Com muita história. Na última vez, acho que foi a última vez em que se enfrentaram numa Libertadores, deu Boca. Lá em 1991. O Boca não necessariamente era aquele time do Batistuta, do Latorre, né? Era um belo time do Boca. Mas nos últimos anos, pós-Riquelme, principalmente como jogador, o Boca Juniors tem times fracos. Total. Né? Mas sempre chega. A própria Libertadores de 2007, que o Boca ganha em cima do Grêmio no Olímpico, só ganha porque o Riquelme botou o jogo no bolso. Né? E o técnico era o Miguel Ángel Russo, que voltou a ser técnico do Boca Juniors agora, o técnico já, eu não gosto de usar esse termo, mas ultrapassado, né? Sim. Que é amigo do Riquelme. 2023, nem o Boca sabe como chegou na final da Libertadores, né? Mas foi lá e encarou o Fluminense no Maracanã. Tava empatando por 1-1. Um gol do Advíncula, que passou pelo futebol brasileiro e foi péssimo por aqui, jogou na Ponte. Péssimo. Então, o Boca Juniors é o seguinte, eu odeio usar essa muleta, eu acho um lugar comum, quando você fala assim, não, a camisa pesa nessa hora, mas no caso do Boca, faz diferença. Talvez seja o time no mundo em que isso mais se aplique versus o desempenho. Então, você olha para o time do Boca, vamos lá, time que deve entrar em campo, não sei se hoje, mas num possível confronto de oitavas de final contra o Flamengo. Goleiro Marquezinho, refúgio do Grêmio. Advíncula, o lateral direito, já que o Figal está fora, né? Foi expulso contra o Benfica, só volta numa eventual semifinal. Jogou na Ponte Preta, refúgio do futebol brasileiro. Rojo deve voltar o miolo de zaga hoje. O cara jogou a Copa de 14 como lateral esquerdo, né? Ayrton Costa, ou Dilolo na zaga. Aí você vai à lateral esquerda, Blanco. Aí você entra no meio de campo, Batalha. Refúgio do Atlético Mineiro. Sim. O André Herrera tá fora também. Foi expulso contra o Benfica, pegou 4 jogos de gancho. Aí joga o Belmonte. Aí você vai um pouco mais à frente. Velasco, isso é bom. Velasco e Zenon são os melhores do time, né? O Velasco veio do Dallas FC, foi revelado pelo Independiente, outro gigante do futebol argentino que está numa fase muito ruim, mas é bom jogador. Aí você vai mais à frente, se o Cavani não estiver apto, e eu acho que ele está sendo preservado para as oitavas, Merentiel e Palácios. O Palácios surge muito bem no futebol chileno, no União Espanhola, um time pequeno. Aí é contratado pelo Internacional de Porto Alegre e não faz nada. Vai para o Vasco e não faz nada. Hoje é titular do Boca Juniors. O Merentiel era jogador do Palmeiras, não fez nada do Palmeiras. Chega no Boca Juniors, faz o golaço que fez contra o Bayern de Munique. E aí tem o contexto de Miami. Esse jogo vai ser em Miami no domingo, né? O Flamengo joga em Miami, às 5 da tarde no horário de Brasília. Miami está tomada por torcedores do Boca Juniors. Os argentinos transformaram Miami e as dependências ali dos Estados Unidos em La Bombonera. Exato. O Hard Rock virou uma bomboneira nos 2 jogos, né? Então é o ambiente. Aí chega lá a torcida do Flamengo em peso. Já teve problema no Rio em 2023. O pau quebrou na cidade. Então tem todo esse contexto.
Se vem o Benfica, que é um time no papel e com desempenho também melhor do que o do Boca Juniors, o Flamengo vai jogar num ambiente menos hostil. E também não é esse bicho-papão todo. Não é esse bicho-papão, né? Tem bons jogadores, como a gente já citou em outra edição do Band Placar com o oferecimento do BandBet. Então, assim, Boca Juniors eu quero distância. Quero distância no Boca Juniors. Ah, o Flamengo muito baixinho, muito baixinho. Na bola, a tendência aqui, num possível confronto entre os dois gigantes do futebol sul-americano, o Flamengo ganha o jogo, seria favorito, mas por todo esse contexto explicado, eu sou mais Benfica em relação ao Boca, tá? E é claro que a BandBet está nessa, com o Boca Juniors e o Auckland City, nessa partida, a bola rola às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, em Nashville, no Tennessee. Você aponte sua câmera para esse QR Code que você está vendo aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.br. Aí é o seguinte, gente, é o Bet Builder com Boca ganhando, mais de 5 gols e meio na partida, Merentiel fazendo gol. É isso, Boca Juniors precisa fazer salvo, tá? Então essa é a dica que eu e a Isa temos para você criar a sua aposta para esse grande jogo de bola, mas para observar o Boca Juniors. A discrepância, o abismo é muito grande, mas para aquele que quer observar o Boca Juniors, é um jogaço, é uma ótima oportunidade que o torcedor tem. Agora, para tudo que eu tenho um super recado para você que está assistindo ao Band Placar, um oferecimento da BandBet. É o seguinte, a BandBet está dando para você hoje de presente um super cupom de R$5 para você se divertir no site. Você vai fazer o seguinte, meu irmão, você vai apontar agora a sua câmera para o QR Code que está aqui ao lado da Isa, tá? Dá uma apontadinha aí, Isa. Tá aí, ó, ao lado da Isa, tá? E aí você vai ser direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Lá, você vai fazer o seu login e vá à aba Promoções. E aí você vai digitar o cupom do dia desta terça-feira, que é FUTEBAND5. Tudo junto, em letra maiúscula. FUTEBAND, né, o T mudo, FUTEBAND5. Pronto, seu cupom já está habilitado. Esse cupom é válido, pessoal, para quem já se diverte no site da BandBet, mas nunca fez uma aposta esportiva. Esse cara é você, então corra, porque o cupom é limitado e, claro, consulte termos e condições no site. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima, valeu!